Bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa segunda aula da série Embase do Zero ao Avançado, onde eu vou apresentar para vocês como identificar os descritores M3. Para as pessoas que são novas, né, ou que é a primeira sessão que estão participando, o meu nome é Maria José Dávila, eu faço parte do equipe da Elsevier, estando encarregada, né, na posição de Customer Success Consultant das nossas soluções do nosso portfólio de Química e de Ciências da Vida. No meu dia a dia, eu apoio usuários acadêmicos e governamentais do mundo todo, e eu principalmente o que faço é demonstrar como essa integração das nossas ferramentas e dos nossos bancos de dados especializados nas áreas, como eu comentei, de Química e Ciências da Vida, podem ser realizadas, visando, né, aprimorar todas as atividades de aprendizado, de ensino e de pesquisa. Eu aproveito para lembrar, né, que eu trabalho junto com os nossos colegas, os Customer Success Managers, aqui no Brasil. As diferentes instituições, elas trabalham, então, da mão, junto com a Lilian Paiva e com a Thais Vick. Qualquer dúvida, qualquer requerimento, qualquer pedido, por favor, entre em contato diretamente com elas. No caso de dúvida, se é para escrever ou para Lilian ou para Thais, pode entrar em contato comigo que eu encaminho a mensagem à Customer Success Manager responsável. Para hoje, a agenda ela tem 5 pontos principais. Eu vou apresentar, primeiramente, uma visão geral do Embase, né? Para quem talvez seja a primeira sessão, sou um overview bem geral do que o Embase. Caso essa seja a sua primeira sessão, eu recomendo fortemente assistir a gravação da nossa primeira aula, onde eu apresentei direitinho todas as funcionalidades da base de dados. Em seguida, eu vou reforçar o nosso material de apoio, o qual vocês vão conseguir consultar em qualquer momento e usar não só como guia, mas caso algum de vocês seja responsável, né, por dar suporte a esse tipo de atividades de ensino dentro das suas instituições, fique à vontade de reutilizar o material. Em seguida, eu vou dar o contexto do que é o M3, de como é o nosso processo de indexação, e eu vou também aqui focar na parte dos diferentes mapeamentos, porque é importante vocês entenderem esse contexto do que um descritor, do que um mapeamento, para depois já a parte da atividade ela ser bem mais clara. Então, em seguida, eu irei à parte de exemplos ao vivo. Neste momento, eu vou finalizar a nossa enquete. Já tenho 6 perguntas, acho que é mais do que suficiente, né? Eu estava perguntando qual busca você gostaria que fosse simplificada durante a sessão. Então, vou me basear nessas perguntas para exemplificar esse passo a passo e conseguir compartilhar algumas dicas, algumas boas práticas, né? E caso houver tempo suficiente, a gente parte para o Q&A. Lembrem, então, de deixar as suas perguntas, os seus comentários, empregando o apartado, a caixinha de Q&A. E eu vou também fazer meio que perguntas, assim, ao meio do caminho, para verificar que todo esteja bem. Acho que a parte de as reações ela está habilitada, né? Não sei se alguém pode dar uma mãozinha acima, um coraçãozinho, alguma coisa, só para verificar. Está funcionando sim. Então, só para eu conseguir saber que todo mundo tá conseguindo acompanhar. Então, o objetivo da sessão de hoje é prover a vocês o contexto adequado e fornecer dicas para facilitar esse processo de identificação dos descritores M3. Em seguida, mais para frente, né, a nossa terceira aula vai ser já o uso do formulário PICO. Então, vamos começar com a parte do que seria a visão geral do Embase, quais as funcionalidades, qual o diferente conteúdo. E lembrando, então, que a Embase é uma base de dados especializada, é uma base de dados que foca nesse conteúdo específico de ciências biomédicas e ciências da saúde. Então, essa ferramenta, vamos falar que ela já acaba sendo um pouco mais uma ferramenta nicho, por quê? Provavelmente todos vocês estão familiarizados com bases de dados multidisciplinares. Falando um pouco das bases Elsevier, o Science Direct e o Scopus.
Essas bases, elas vão conseguir atender necessidades, vamos falar, de todas as áreas do conhecimento. O que acontece? Quando já a gente tem necessidades bem mais específicas, precisa de informações um pouco mais precisas de ciências biomédicas e de ciências da saúde, ali é quando o M3, o Embase, perdão, ele entra para nos apoiar. Dentro das características do Embase, é uma base de dados muito abrangente. Temos mais de 48 milhões de registros. Esses registros, eles vêm de onde? Periódicos de diferentes, então, publicações periódicas revisadas por pares de diferentes editoriais. Não estou falando só do Elsevier, estou falando de diferentes editoras. Temos também a cobertura de literatura cinza, sendo a primeira, resumos de congressos, a segunda, pré-impressões. A gente, neste momento, conta com 3 servidores, com a indexação de 3 servidores, medRxiv, bioRxiv e, desde novembro do ano passado, o servidor SSRN. E, por último, a partir desse mês, a partir do 5 de maio, a gente consegue também acessar as informações de ensaios clínicos da página clinicaltrials.gov. Temos que na nossa cobertura, a gente também tem uma cobertura de periódicos exclusivos à Embase. A gente não vai achar esses periódicos, então, indexados em outras bases. E temos um foco de fármacos, doenças e dispositivos médicos. Toda essa literatura, então, que esteja relacionada a essas 3 grandes áreas, elas vão ter um processo de indexação bem mais robusto. Temos formulários e recursos de pesquisa dedicados. Exemplos: formulário PICO e o Medical Device, formulários desenvolvidos para apoiar tudo que seja os projetos, visando revisões sistemáticas, tudo que seja avaliações de reportes clínicos, aqui seria, essa sigla no português seria vigilância, pós-comercialização. A gente vai conseguir salvar e exportar as nossas consultas, criar alertas de e-mail, usar também ferramentas, né, para otimizar todo esse processo. Temos esse foco em dispositivos médicos, termos, nomes comerciais, outros nomes associados, uma base de dados na qual registros são adicionados diariamente e, por outro lado, os termos M3, eles são atualizados 3 vezes por ano. Então, esse core que eu vou apresentar hoje para vocês, que o M3, ele também é atualizado constantemente. Com o M3, a gente faz esse processo de indexação. A gente indexa, por um lado, conteúdo completo, então, artigos completos, estou falando do corpo completo do artigo, mais para frente vou apresentar um slide bem mais claro. Aqui temos um asterisco, né, porque também vou mostrar para vocês quando aplica essa indexação manual. E trabalhamos também com a chamada, aqui, esqueçam a ligação, a indexação tripla, a qual vai nos permitir trabalhar com os diferentes, na base chamados subheadings, talvez em português vocês conheçam como qualificadores. E uma base de dados que ela é recomendada por diferentes autoridades para conseguir, então, atender os diferentes projetos. Exemplos: a Comissão Europeia, o Manuel Cochrane, a OMS, NICE e outras instituições. Aqui eu estou vendo uma pergunta, né, que ela é bem relevante. Os conteúdos disponíveis no Embase não são encontrados também nos outros indexadores? Aqui a resposta é sim, vamos ter conteúdo no Embase, que ele vai ser comum a outras bases de dados. Aqui, só para fazer o ênfase, eu deveria ter falado direitinho que são 3.000 periódicos exclusivos do Embase que não não estão disponíveis no Medline. Mas a Embase, ela tem sim um overlap, né, de conteúdo com outras bases de dados. O que vai diferenciar é como a Embase faz esse tratamento da fonte, né, primária para ser disponibilizada aqui dentro da nossa ferramenta. Continuando, só para reforçar, né? Dentro do Embase, a gente não tem acesso ao texto completo. O Embase é uma base de dados
referencial. Mas isso vai ser suficiente, por quê? Ou falar de outro jeito, qual o intuito? Eu já falei que aqui dentro do Embase a gente não trabalha unicamente com conteúdo da Elsevier. Trabalhamos com conteúdos de diferentes casas editoriais, de diferentes fontes, né? Então, por isso, é impossível fornecer acesso a absolutamente tudo, porque esse texto completo ele está associado a outras editoriais. Então, para isso, o jeito, né, de trabalhar é fornecer as informações que vão ser suficientes para conseguir realizar esse processo de avaliação rápida e precisa da pertinência do resultado. Uma base, então, que ela vai me ajudar a descobrir e identificar esses registros que vão ser importantes para leitura, porém, já esse texto completo, a gente precisa visitar o site onde ela esteja, então, já disponível. Se for conteúdo da Elsevier, a gente, então, vai ser levado a Science Direct. Se for conteúdo de outras casas editoriais, a gente vai ser redirigido, então, às diferentes bases de dados associadas com esse conteúdo, etc., etc. Os campos que a gente, então, vai conseguir procurar e vai conseguir também realizar essa leitura são os títulos, os autores, a identificação do tipo da publicação. Lembrando aqui, a gente consegue agora também adicionar ensaios clínicos, os resumos, os diferentes termos indexados. Esses termos indexados, vocês podem conhecer também como descritores, vão estar classificados sendo como termos relevantes para fármacos ou doenças ou dispositivos médicos e uma categoria geral chamada de outras. Caso a indexação tripla estiver disponível, a gente vai conseguir também visualizar o que seria as informações dadas pelos diferentes qualificadores. Vamos conseguir também visualizar as palavras-chave dadas pelo autor, entre outras informações adicionais relacionadas principalmente com dados, com a metadata, né, das próprias publicações. Quando foi, então, por exemplo, adicionado na base de dados, códigos ISN, códigos ORCID relacionados com os autores, entre outros. Vamos ter os links para visitar o texto completo e também para visitar outros recursos de informação que vão nos permitir, então, realizar esse processo ou realizar outros tipos de buscas focados, por exemplo, aqui no caso do Reaxys, no que seria ciências químicas. Lembrando que os diferentes slides apresentados no dia de hoje, bem como outras informações, elas estarão ou serão compartilhadas no nosso material de apoio. Tudo isso vocês vão receber, todos os links vocês vão receber os mesmos no e-mail de acompanhamento, mas deixo já colocar o link desse material de apoio aqui no chat. Ele pode demorar um pouquinho em carregar, mas depois de carregar, vocês já conseguem, caso precisarem realizar o download e verificar. Vocês podem ver que eu fiz uma atualização ontem. Vocês sempre vão conseguir também verificar se vocês estão trabalhando com a versão mais atualizada, dando clique aqui nesse primeiro slide. Aqui o material de apoio, vocês vão conseguir ir no apartado de interesse. E, por exemplo, o conteúdo de hoje vai ser focado nessa área aqui, introdução ao M3 e o processo de indexação do conteúdo. E mais para o final, vocês vão ter dicas gerais, vocês vão ter também exemplos de como se registrar, exportar resultados, etc, etc. Então, já conseguem salvar esse material de apoio. Continuando, vamos então já iniciar sobre, dar início, né, ao que seria já conteúdo próprio da sessão de hoje. Eu vou primeiro, então, dar esse contexto do que é o M3 e familiarizar vocês com o que seria o nosso processo de indexação dentro da base de dados. Então, vamos primeiro reforçar a importância de trabalhar com descritores, a importância de trabalhar, então, com tesauros. Nessa imagem, a gente está vendo uma raiz e, provavelmente, dependendo
da nossa região de origem, dependendo da nossa própria formação, da nosso idioma primário, cada um vai falar um jeito diferente. Aipim, mandioca, macaxeira, juca, etc, etc. Pode ter alguém, né, já familiarizado com o que seria o nome científico e vai falar, olha, o nome científico é blá, blá, blá. Quem está certo, quem está errado? A gente não consegue falar se alguém está certo, se alguém está errado. Todo mundo está simplesmente tentando dar, né, o nome a partir do próprio conhecimento. Então, isso mesmo acontece na área das publicações. Vão ter termos, vai ter conceitos que vários autores, eles vão reportar, eles vão usar sinônimos diferentes na hora da escrita do manuscrito e quando for publicado, né, na hora da publicação, vai ficar então com diferentes termos. É ali quando a linguagem controlada, ela entra, né, para nos apoiar. Então, a linguagem controlada é aquela que já faz parte dos tesauros. O M3, ele é um tesauro. E a gente consegue, então, entender esses tesauros desde duas perspectivas diferentes. Desde a perspectiva estrutural e funcional. Estruturalmente, os tesauros, né, eles são um vocabulário controlado e dinâmico de termos, aqui é muito importante, que compartilham relações semânticas e genéricas. Então, eles são usados em campos particulares. Então, o M3, por exemplo, ele é específico para termos de ciências biomédicas, ciências da vida. A gente vai contar com tesauros diferentes para outras áreas de conhecimento. Agora, temos também a definição funcional. Funcionalmente, os tesauros, eles vão ser esse instrumento para quê? Para conseguir controlar a terminologia utilizada para transmitir, então, uma linguagem mais rigorosa, a informação extraída dos documentos. Então, o que eles fazem é pegar todo esse vocabulário, essa terminologia, essa linguagem natural e transformá-la em descritores. Esses descritores, eles vão ser que essas palavras-chave concretas e normalizadas. Então, eles chegam e normalizam essa linguagem, né, usada pelos diferentes pesquisadores, pelos diferentes autores, para se referir ao mesmo conceito. Temos que, quando a gente está trabalhando com tesauros, eles vão conseguir relacionar esses descritores a diferentes opções, ou hierarquicamente, ou de forma associativa, ou por relações de equivalência. Então, aqui eu já vou dando um spoiler, né? O M3, ele tem, na real, uma polihierarquia, e ele vai conseguir relacionar, por equivalência, os diferentes sinônimos conhecidos dentro da base de dados para um termo em específico. E o mais importante, os diferentes tesauros, eles vão servir como nexos de união entre o documento e o usuário. Assim, o M3 é o tesauro de ciências da vida da Elsevier. A gente, né, como empresa, nós somos quem desenvolvemos o M3. Então, como eu já tinha mencionado, ele tem uma estrutura polihierárquica. O que significa polihierárquica? Que o mesmo termo ele pode aparecer em diferentes facetas. Eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente. Vamos, por exemplo, aqui a procurar. Vamos com aspirina. Então, vejam como eu realizei a busca, né, de aspirina e esse termo ele está aparecendo em diferentes facetas. Isso é importante porque, graças a essa polihierarquia, o M3 ele vai conseguir fornecer uma descrição mais consistente das informações biomédicas. E é muito legal porque, às vezes, quando a gente não está familiarizado ou não está, não, é a primeira vez, né, que a gente está trabalhando com um conceito, essa polihierarquia, essa classificação, vai ajudar a gente a ganhar
mais conhecimento sobre o conceito de interesse. Exemplo, se a gente volta aqui no M3, então ácido acetil salicílico. Então a gente começa, né, a realizar essa leitura aqui da classificação. Então a gente começa com que ele é um químico ou um fármaco, é a categoria geral, olhem que é a primeira faceta, e ali começa nessa, começa a se desbravar. Então vejam que ele é considerado como um agente antitrombótico, porque ele consegue atuar como um anticoagulante. Desde o ponto de vista de estrutura química, o M3 está falando, olha, é um composto considerado como um composto orgânico, o qual é um derivado do ácido salicílico. Para a gente que está então mais familiarizada, né, com essa parte de química, a gente já consiga na cabeça meio que fazer, ter uma imagem de como é a estrutura química. Aqui, em seguida, está falando que ele também é um agente analgésico e antipirético. Então, ele vai conseguir nos ajudar a controlar a dor e também controlar a febre. Temos que ele também é considerado um agente anti-inflamatório não esteroideo. E, por último, o seu modo de ação, né? Porque ele consegue inibir a enzima prostaglandina sintase. Então, talvez a gente, quando iniciou a busca, a gente só sabia que o ácido acetil salicílico era usado como agente analgésico e antipirético, porque a gente lembrou, quando era criança, minha mãe dava aspirina para a criança quando tinha febre. Quando a gente realiza já essa leitura do M3, a gente já consegue ganhar outras informações. Voltando aqui na descrição, temos que o M3 ele tem uma terminologia abrangente, então ele tem o maior vocabulário, ele tem também o maior número de descritores. E notem aqui como temos um asterisco. Qual é a observação ali? O M3 ele vai incluir todos os termos do MESH, e o MESH é o tesauro do Medline. Então, esses termos do MESH, dentro do M3, eles vão ser completamente iguais, tal como está no MESH, vai aparecer no M3, e em outros casos, o termo MESH, ele vai ser um sinônimo de um termo preferido M3, mas vamos conseguir encontrar essa equivalência do termo MESH com um termo M3. Temos que o M3 ele vai permitir o uso de linguagem natural. Então, não sei se vocês viram que eu comecei a minha busca com o termo aspirina. Aspirina é um termo é um termo que acaba sendo natural, né? Porque já é o nome comum comercial que a gente conhece aqui no Brasil, na Colômbia, nos Estados Unidos, não importa onde a gente esteja, se a gente fala aspirina, todo mundo vai saber do que a gente está falando. Então, isso significa esse uso da linguagem natural. Quando a gente começa a escrever, aí o M3 ele vai nos falar, olha, o termo como preferido, o termo como indexado, é aquele que está aparecendo destacado em laranja. Temos que como já tinha falado, o M3 é atualizado 3 vezes por ano, desde 1947, né, que foi a sua criação. Em alguns casos, ele vai também fornecer as definições do dicionário médico de Dorland, entre outras informações. Então, um exemplo, se a gente volta, vamos voltar na aspirina. A aspirina, vejam que a gente tem uma lista bem grande de sinônimos, e se a gente aqui simplesmente fecha, vamos ter também acesso ao quê? Números de registro CAS, que eles são tipo RGs, né, para substâncias químicas. Neste caso da aspirina, a gente também tem essa informação do dicionário de Dorland, então vejam. E para termos, vamos, por exemplo, aqui procurar o termo adolescente. Vejam como a gente também consegue visualizar a nota de escopo. E se a gente faz essa leitura dessa nota de escopo, a gente consegue, então, saber que, se o nosso interesse é literatura que foca, no caso de humanos, entre 13 e 17 anos,
adolescente é o termo apropriado para adicionar na nossa estratégia de busca. Voltando aqui, o foco, né, como eu tinha comentado, são em termos relacionados a dispositivos médicos, doenças, fármacos e procedimentos. Então, a gente vai ter conceitos, descritores relevantes para todas as ciências da vida, mas no caso de dispositivos médicos, doenças, fármacos e procedimentos, a gente vai ter uma granularidade maior. E aqui nessa imagem eu só apresento para vocês que dentro do M3 a gente consegue também achar o próprio M3. E vejam como está falando que o M3 ele é o quê? Um procedimento, parâmetro ou dispositivo, mais especificamente procedimento de classificação e a parte de codificação, é um vocabulário controlado relevante para terminologia médica. E vejam como, no mesmo nível do M3, a gente consegue achar outros tesauros, incluindo aqui o MESH, Medical Subject Headings. Então, esse sempre achei bacana. Quais, então, as áreas de cobertura do M3 e como isso ele se relaciona, então, com o nosso tesauro? Todas as disciplinas de ciências biomédicas, ciências da saúde, todas as especialidades médicas, farmácia, biotecnologia, enfermagem, odontologia, nutrição, psicologia, etc, 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 etc. Esses termos, esses conceitos, eles vão estar aqui dentro do M3, classificado em uma das diferentes 14 facetas principais, que são as que estão aqui apresentadas neste slide. E como é feito já esse processo de indexação do conteúdo. Então, o M3 está lá, esse tesauro, né? E ali, as fontes de informação, sejam artigos, sejam pré-impressões, sejam abstracts de conferência ou os diferentes clinical trials, eles vão passar por diferentes processos. A gente trabalha com um processo inicial, que é automatizado, para realizar um primeiro processo de indexação, de atribuição de descritores M3, baseada no conteúdo do título, baseado no conteúdo do resumo e das palavras-chave dadas pelos diferentes autores. No caso de artigos que já então passaram por esse processo de avaliação por pares, depois do processo automatizado, no caso que o foco de fármacos, doenças, dispositivos tenha sido identificado, esse registro ele vai passar pelo processo de indexação manual. E nesse processo de indexação manual é que a leitura do texto completo é realizada e são atribuídos novos descritores baseados, então, nessa leitura do texto completo, ou são trocados, né? Porque a equipe, né, ela descobre que talvez um outro descritor ele é mais relevante. Então, só para sumarizar o que eu acabei de falar. Todos esses artigos, revisões, conferências, pré-impressões, ensaios clínicos passam por esse processo primeiro de identificação automáticas de termos relevantes, títulos, resumos, palavras-chave. Depois, caso for considerado, passam pelo processo de indexação do texto completo, são atribuídos esses termos M3 e em seguida já o conteúdo vai ficar disponível para busca e para recuperação. E nesse momento que a gente vai conseguir então já visualizar os termos associados, sendo como termos fármaco, disease, dispositivo ou na categoria de outro. E uma comparação, então, por exemplo, com a Medline. A gente, então, faz essa indexação do texto completo e graças a essa indexação do texto completo, a gente consegue também trabalhar com qualificadores que são muito específicos. O que são os qualificadores? Os qualificadores, deixa eu explicar primeiro os qualificadores. Os qualificadores, eles vão ser essas relações semânticas que vão nos permitir, então, conhecer
como dois conceitos eles estão associados ou relacionados. Então, neste caso, estou apresentando o conceito principal, uma busca focada em infliximab. Em seguida, eu consigo focalizar o seu uso em combinação com o quê? Com mercaptopurina. Trabalhamos com qualificadores relevantes para fármacos, vias de administração, doenças, dispositivos médicos. Conseguimos usar eles ou para já realizar buscas bem focalizadas, bem precisas. Aqui a gente já está falando para o Embase, olha, eu só quero focar em literatura que esteja reportando a fadiga como reação adversa do uso de everolimus. E, por outro lado, a gente consegue, na hora de análises de resultados, empregar os filtros para realizar análises mais rápidas. Então, quando a gente acessa nos filtros, dá clique em Details, lembrem-se, a gente consegue, então, acessar aos diferentes qualificadores. E isso vai ser, então, importante, porque, como está nesse slide, a gente vai conseguir passar de em alguns casos, títulos e resumos que são muito gerais, nos quais a gente não vai conseguir ter uma noção completa de, neste caso, por exemplo, quais foram os fármacos avaliados para ter já um registro, graças aos termos indexados, dos diferentes fármacos avaliados dentro do estudo, entre outros conceitos chaves. Então, vamos supor, baseados aqui neste caso no título e no resumo, se a gente usa, por exemplo, aciclovir como termo de busca, não seria recuperado, porque não fala aciclovir nem no título, nem no resumo. Mas, graças à indexação, a gente conseguiria já recuperar esse resultado. E, por outro lado, depois de realizar essa leitura do título, do resumo, e dos termos indexados, a gente fala, tá, a gente vai considerar ou vai excluir esse registro como sendo útil, né, para a gente. Como a gente vai conseguir localizar o M3? Então, eu já mencionei, é a segunda aba, a gente entra no Embase, faz o nosso processo de sign-in e vai direto aqui na aba do M3. Mas, por outro lado, o M3, ele está por trás de todos os formulários de busca. Então, basta ir em qualquer um dos formulários aqui nessa aba de busca, qualquer um. Quando a gente começa a digitar, a gente vai ter acesso à lista. Lembrando que no caso dos formulários PICO, PV Wizard, Medical Device, a gente consegue também dar uma olhada, né, ao M3. E o M3, ele vai nos ajudar a identificar esses termos mais adequados para a nossa busca, sendo que, como em Base, esse processo de indexação é na língua inglesa, na dúvida, a gente consegue, então, realizar traduzir, né, esse termo do português ao inglês para verificar que a gente esteja trabalhando com o termo de interesse. Quando estamos realizando buscas dentro do Embase, a gente também vai conseguir realizar as mesmas com um grau diferente de foco. Então, a gente tem buscas nas quais vamos conseguir unicamente recuperar aqueles resultados no qual o descritor ele tenha sido indexado como major focus, objetivo principal do trabalho. Nesse caso, se a gente, vamos, por exemplo, aqui, vamos voltar na aspirina, se a gente volta aqui para major focus e executa, vejam como, neste caso, a gente não está vendo nada destacado, nem nos títulos, nem nos diferentes resumos. Mas, se a gente começa a visualizar os termos indexados, ácido acetil salicílico ele está aparecendo sempre em negrita. É um descritor considerado como major focus. Em seguida, a gente tem a indexação como descritor. Então, como descritor, esse termo ele pode ser ou não considerado como major focus. Então, vou simplesmente aqui trocar, apagar esse MJ e dar DE. Se a gente executa, vejam como aumentou o número de resultados. De novo, uma busca focada unicamente nos termos indexados
E aqui, nesses três resultados, nesses primeiros três resultados, ácido acetil salicílico não é um termo major focus. No primeiro registro são internal carotid artery stenosis e hemodynamics, os termos considerados como major focus. Ácido acetil salicílico é um termo secundário. Temos em seguida uma busca tipo explosão em major focus, mas antes de explicar isso aqui, eu vou explicar a busca tipo explosão. Então, vou voltar lá no M3 e vou procurar a aspirina de novo. Então, vejam que a aspirina, ela não tem termos filhos, não tem nada embaixo. Então, vou, para que fique mais claro o exemplo, pular um nível acima. Então, vejam que derivados do ácido salicílico, temos sim uma lista, aliás, nossa, bem grandona, de termos filhos. Uma busca explosão significa o quê? Que a gente vai buscar o meu descritor e vai permitir também a busca dos escritores filhos. Desde a página do M3, eu também consigo trocar essas opções de busca. Vejam aqui também como a gente está vendo, como com cada um dos mapeamentos vai aumentando o número de resultados. E se a gente aqui dá clique na explosão, executa, temos então, nos termos indexados, verde, termo filho neste caso, e no caso que aparecer em amarelo, é exatamente o descritor como a gente procurou. Lembre-se que neste caso, o descritor inicial foi busca de ácido, derivados de ácido salicílico. Agora, qual a diferença com explosão em major focus? Que a gente consiga já falar para o Embase que a gente quer que é o descritor original ou qualquer um dos descritores filhos sejam descritores major focus do resultado. Então, a gente já consegue também dar uma focada ali. Em seguida, temos broad e na busca broad, o que acontece é que os diferentes, o descritor, ele vai ser adicionado à minha busca como texto livre. Texto livre significa que esse conceito aqui, ele vai ser procurado em qualquer um dos campos que são indexados aqui dentro da base de dados. Título, resumo, nome do autor, instituição na qual está afiliada, país do autor, etc, etc, etc. E o último mapeamento, que é o mapeamento incluindo sinônimos, ele também vai misturar o que seria uma busca de descritor. Então, vai procurar o meu ácido acetil, derivados de ácido acetil de ácido salicílico, perdão, como descritor, ou qualquer um dos sinônimos como texto livre. Então, se a gente dá clique num dos, por exemplo, aqui num dos resultados, a gente conseguiria verificar por que foi, então, eh, eh, esse registro, por que foi recuperado. E eu vou começar aqui a falar um pouquinho mais rápido. Me dei conta que a gente está bem sobre o tempo. Então, vamos lá no exemplo, já começar com os exemplos, aqui para reforçar. Busca explosão, pesquisas padrões nos formulários PICO, Drug Design Device M3, e a busca Broad é a pesquisa padrão nos formulários Quick e no formulário Advanced. E vamos lá, então, nos exemplos ao vivo. E deixem aqui, então, compartilhar os diferentes resultados. Ok. Então, deixem eu puxar aqui a janelinha para o lado. Eu vou aqui fechar e tatará. Bom, a primeira resposta foi: gostaria que mostrasse como usar o M3 com diferentes escritores combinados com OR e AND. Isso, então, vou fazer um pouquinho mais para frente. Meta Research. Esse aqui acho que a gente consegue focar um pouquinho mais. Então, vou abrir aqui do lado. Bom, não consigo visualizar o nome, mas
o participante ou a participante, ela falou o seguinte: uma busca com termos similares, por exemplo, cart house building, ou design ou arquitetura, de forma que termos semelhantes fossem englobados sem prejuízo da busca. Então, bom, aqui o bom é que já temos os termos, né? Eles já estão na língua inglesa. Então, como temos aqui já três consultas, né, três conceitos que eles são considerados como conceitos básicos para a nossa estratégia. Vocês podem ver, eu simplesmente copiei os três e agora eu vou ir no Embase, deixa eu apagar aqui essa história. E quando a gente já tem esse conhecimento dos conceitos, né, que podem ser de interesse, eu tenho dois approaches diferentes. O primeiro, começar a realizar uma busca geral do termo como texto livre e começar a realizar uma análise dos diferentes termos indexados. E em seguida, ir no M3 e já começar a realizar essa busca também dos diferentes descritores, um por um dos diferentes conceitos, né, de forma separada, para ver o que é trazido dentro do M3. Então, eu vou simplesmente colar aqui. Então, vou aqui acrescentar. E aqui a gente já consegue começar a trabalhar com a sintaxe do Embase. Então, eu vou primeiro apagar as comas que foram trazidas. Como a gente quer que esses conceitos, que na real são duas palavras, eles sejam procurados juntos, a gente vai abrir aqui aspas e fechar. De novo, com outro termo, abre aspa, fecha e no último. E como a gente quer permitir qualquer um, a gente então aqui vai associar com o operador OR. Por que vamos associar com o operador OR? Porque eles, neste caso, são sinônimos. E a gente vai executar. Então, vejam que com esses termos, assim, especificamente, temos um único resultado. Eu só quero verificar agora. Então, vamos fechar aqui, diminuir aqui o zoom, perdão. Quais os diferentes termos? Então, a gente está vendo que aqui nos termos como tal, não temos nada relacionado com a nossa busca. E vamos ver já abrir o resultado. E olha que ele está puxando o resultado, por quê? Na filiação do autor, esse termo faz parte, né, do endereço. Então, aqui a gente vai ter que fazer então, um trabalho um pouco mais manual. Agora eu vou voltar no M3. E vamos começar primeiro, unicamente, com courthouse. Eu não vou acrescentar ainda nem building, nem desenho, nem arquitetura. E vamos dar aqui Enter. Vocês podem ver que a gente não tem nada indexado relevante com courthouse. Que faz sentido, né? O M3 é de ciências da vida, ciências da saúde. Mas vamos ver o que temos relacionado com building. Building, ele faz parte do nosso tesouro, porque a gente sabe que neste caso, tudo que seja trabalhos de construção e fenômenos arquitetônicos, eles conseguem ter, sim, uma influência sobre a qualidade de vida, né, o dia a dia das diferentes populações. Então, vejam que neste caso, talvez, que a gente vai precisar fazer é contemplar essas segundas palavras como os descritores relevantes para a busca. Vejam que neste caso, para building, a gente tem vários sinônimos. Temos elevador, elevadores e escadas rolantes, etc, etc. Neste caso, esses sinônimos, eles não vão ser relevantes. Então, a gente vai, aqui é uma dica, né, de trabalho, a gente vai ir na busca, pico, e vamos
já trabalhar, então, com building. Vamos permitir os diferentes sinônimos e a gente vai unicamente trabalhar com o descritor como texto livre e vamos talvez empregar esses dois aqui do final e a gente já consegue efetuar uma primeira busca. Então vejam que para essa primeira busca a gente tem já um número bem maior de resultados. Vamos fazer agora análises do segundo, design. A gente provavelmente vai achar muitos termos relacionados com design. Então, vejam que eu não, neste caso, não estou selecionando nada da lista. Aliás, vou apagar a N, vou escrever de novo a N e vou dar um Enter geral. Por quê? Esse aqui é um outro approach para a gente ver todo o que tem indexado com esse termo de, neste caso, desenho. Então, vejam que, por enquanto, estou dando assim, uma olhada rápida para os diferentes termos e parece que, esse aqui já talvez seja relevante. Planejamento ambiental. Então, vou abrir um outro M3, a gente pode abrir até 3 janelas simultâneas do Embase. Neste caso, para facilitar aqui também a minha vida, eu vou vir aqui, eu estou trabalhando com o Edge, e eu vou dividir a janela lado a lado, para de um lado ter essa busca original e do outro ter de novo o M3. Então, vamos procurar o termo de planejamento ambiental. E olhem que temos um termo que pode ser relevante, talvez, posso não estar equivocada, que entra a expertise dos pesquisadores e de como eles estão relacionados, né? Estava, como era? Environmental Planning. Era aqui a segundo. De se faz ou não sentido considerar o que seria aqui o ambiente da construção. Mas vamos supor que tá relevante. Então, a gente vai considerar para uma nova busca. Deixa eu só copiar e colar. Estou usando aqui o Writebox, mas o ideal seria ser um pouco mais organizado, né? E normalmente o Excel é uma ferramenta que vai nos ajudar a ter um melhor controle desse análise. E temos, vamos seguir aqui, Hospital Design, Experimental, Factorial. Acho que parece que por enquanto dá. Mas tá. O terceiro termo, arquitetura. Então, vamos voltar de novo. Vamos aqui na nossa janela e vamos apagar. E vejam como temos já vários. De novo, vou simplesmente dar Enter. E, bom, a gente tem, neste caso, o descritor para arquitetura per se. Vejam que a gente tem sinônimos que são relevantes, então vou copiar aqui de novo. E vamos voltar aqui. Planejamento. Não, isso aqui é barreira. Mas vamos usar esse aqui como, ele é sinônimo de planejamento arquitetônico. Então, beleza, eu vou fechar de novo aqui esse outro lado e vamos voltar no nosso formulário Pico para adicionar unicamente os sinônimos relevantes. Então, o primeiro foi ambiente.
da construção, vamos usar o sinônimo, que é simplesmente o conceito como texto livre. E aqui, como a gente vai considerar como sinônimos, vamos adicionar também a arquitetura. Então, arquitetura, a gente seleciona os 4 sinônimos, vamos apagar esse aqui e executar essa nova busca. Aqui a gente já tem, bom, 2 buscas, né? Na real, foram, se a gente está considerando por descritor, foram buscas de 3 descritores. A gente consegue, por exemplo, aqui vir e combinar já essas 2 buscas para ter o corpus, vamos que falar, o corpus grandão de resultados. Agora vem a parte de associar esse courthouse como termo. Então, vamos a realizar uma busca, neste caso, bom, aqui não preciso de aspas, porque é uma palavra, da nossa palavra de interesse. A gente conseguiria associar as buscas agora 4 e a busca 5, e como a gente quer eh, forçar, né, o Embase para recuperar resultados que estejam falando tanto de Cart House como dos nossos descritores. A gente consegue combinar e temos 26 resultados. Então, de novo, a gente consegue dar clique no título e visualizar em que áreas, né, essas palavras, elas estão presentes. O que acontece? A gente já viu que, por exemplo, aqui nesse primeiro resultado, Courthouse, ela estava dentro dos endereços das afiliações de um dos autores. Então, aqui nessa parte, talvez valha a pena já começar a focar essa palavra, falando para o Embase, olha, eu quero procurar a palavra, mas eu quero focar unicamente nos títulos, nos resumos e nas palavras-chave. Então, a gente vai. Se a gente não lembra de cabeça, a gente consegue. Deixa, vou apagar aqui, cansa. A gente consegue usar aqui, dentro dessa área, vir aqui os campos e falar: olha, resumo, 2 pontos. Resumo, palavras-chave dadas pelo autor, título, vamos colocar, por exemplo, aqui título original. Cadê? Cadê? Título original, quando não seja em inglês, ou abstract original, ou palavras-chave originais. E procurar. E vamos de novo vir aqui, busca, neste caso 6, e busca 7, combinar de novo com AND e ver o que mudou. A gente passou de 26 resultados para 10. Mas o que acontece? A gente sabe que nesses 10, essa palavra de interesse ela vai estar nos títulos, resumos e nas palavras-chave. A gente já começou a apagar, né, a diminuir o ruído dentro dos nossos resultados. E aqui, por exemplo, eu vou selecionar todos os resultados que são unicamente 10 e eu já vou enviar via e-mail para copiar aqui para a pessoa. Então, busca, a gente já envia e o e-mail, né, ele vai conter, então, esses resultados junto com a estratégia de busca. Aqui, eu vou agora começar a brincar com outros operadores que eu não tenho apresentado formalmente dentro das nossas dentro das nossas sessões, que são os operadores de proximidade. Então, neste caso, eu vou pegar de novo as buscas de courthouse e as buscas de 4 e 5, mas eu vou trocar esse operador AND pelo operador de proximidade. Vamos ver se aqui vai dar certo ou se eu preciso, acho que com os escritores ele não vai.
Mas vamos fazer aqui o... fala que não. Então, olha, eu vou pegar essa busca número 4 e eu vou exportar, eu vou expandir, vamos em HTML. HTML dá para visualizar a estratégia de busca aqui dentro do próprio navegador. Nossa, demorando bastante. Falou que deu erro. Não tem problema, então vamos fazer manualmente. Eu vou copiar essa segunda busca. Vamos de novo lá no Writebox. Eu vou copiar a terceira busca. Vamos de novo no Writebox. E eu vou apagar, neste caso, os descritores. Então, apaguei o primeiro descritor. Aqui eu vou apagar esse descritor. E vou apagar esse outro descritor. Por que eu sei que é descritor? Porque ele está junto com essa sintaxes /exp. Por isso, isso aqui é um descritor. Eu vou agora juntar tudo. Então, aqui, OR, maiúscula, um espaço, né? O espaço não pode faltar. E apagar esse outro que estava lá e pronto. Agora, vejam que eu estou unicamente com a busca dos sinônimos. Então, vou voltar lá no Embase e vou executar. Só que eu vou executar agora de um jeito diferente. Vocês podem ver que eu abri parênteses antes do primeiro sinônimo e fechei parênteses lá no finalzinho. Eu vou adicionar courthouse no início. Não preciso de aspas, né? Por conta que uma palavra só. E agora eu vou associar o operador de proximidade que eu estava falando. Sintaxis maiúscula, near, barra. 5 neste caso. O que significa esse 5? O 5 é a distância que eu quero que esteja, que eu quero permitir de uma palavra com a outra. Então, vamos executar. E vejam que temos 12 resultados. Então, se a gente começa, né, visualizar de novo aqui os diferentes registros, ou aqui está. Então, vamos aplicar códigos de campo. Então, como vou aplicar os códigos de campo? Eu consigo editar aqui ou trabalhar aqui no topo. Então, vamos, de novo, 2 pontos. Mas eu quero aplicar esses de aqui. Então, vou editar. Eu vou copiar e colar desde os 2 pontos. Ctrl C, fechei. E agora vou aplicar aqui. E no final dos parênteses. E procurar. Current set brackets and next to the proximity. Ok, então está falando que aqui não conseguimos trabalhar com put fields. Ele está falando que não. Então, essa busca aqui, ela não vai conseguir suportar ambos. Ambos códigos de campo e operador de proximidade. Mas dá, por exemplo, para começar a brincar com esses operadores de proximidade, mudando, por exemplo, a distância. Então, ao invés de 5 palavras, 3 palavras. Então, a gente ainda tem os mesmos 12 resultados. Daria para trocar ao invés de near, porque com near não importa a ordem. Esse não está sendo o melhor exemplo, mas beleza, eu acho que vocês estão conseguindo acompanhar. Daria para trocar aqui por next. Next, a ordem importa. Então, neste caso, vejam que temos 12 resultados. Primeiro, courthouse, em seguida, os diferentes sinônimos. E agora, eu vou trocar a ordem. Vou primeiro colocar aqui os sinônimos. Next 3. E, em seguida, o nosso termo de interesse, no segundo termo de interesse. E vejam como, neste caso, a ordem, ela se afetou. Então, a gente passou de 12 para 0. E se a gente aumenta, talvez a gente não consiga ter resultados, porque não faz sentido na língua inglesa, né, falar com essa sintaxe gramatical. Mas, só para reforçar, se a gente usa de novo aqui o near, como com o near?
a ordem não importa, a gente consegue recuperar de novo os 12 resultados do início. E, bom, aqui essas buscas, incluindo sinônimos, elas são buscas que acabam sendo mais compreensivas, né? Elas acabam trazendo um maior número de resultados. Mas no caso que vocês queiram trabalhar com os operadores, com os descritores, com focus, major focus, ou com essas buscas que são focadas unicamente, aí faz sentido, por exemplo, bom, não faz sentido sinônimos, né? Porque a gente quer concentrar unicamente nessa parte aqui dos termos indexados. Bom, eu fiquei muito empolgada hoje, que o tempo passou muito rápido. Agradeço a todas as pessoas que tenham conseguido ficar até agora. Eu vou dar, bom, aqui uma resposta rápida a os diferentes perguntas. Lembrando, próximo, próxima aula, 2 de julho, vai ser aula especial. Ela acaba sendo um pouco similar à aula de hoje, mas se algum de vocês está interessado em síntese de evidências, são mais do que convidados. E 20 de agosto, eu já vou pular direto na aplicação da metodologia PICO, tá? Agradeço a sua participação, é aqui o meu e-mail e no Q&A. Então, vamos lá. Eu vou colocar o link para a primeira aula sobre o Embase. Vou ver se consigo fazer isso de uma vez só. De uma vez. Vamos apagar, usar meus webinars. Bom, em seguida, tem algo sobre inteligência artificial associada à base? Bom, tem. A gente emprega a parte de inteligência artificial para apoiar todo esse processo de indexação, mas também, o pior que hoje fiquei falando muito, mas temos sim uma ferramenta que está sendo desenvolvida chamada Embase AI. Então, o Embase AI, ela vai ser a ferramenta, né, para conseguir realizar já eh, buscas a partir de perguntas, assim, mais do que seria perguntas realizadas no dia a dia. Ela vai conseguir empregar o que seria todo o poder do M3, associar os diferentes descritores e também vai conseguir nos ajudar, por exemplo, a estruturar consultas Pico, mas não só Pico, com os diferentes as diferentes opções, né, de frameworks. Deixa que eu estou tentando procurar. Achei aqui a gravação. Pronto. Igual vou enviar essa gravação também dentro do e-mail de acompanhamento. Então, voltando, vamos ver se eu consigo compartilhar de novo a tela. E só para mostrar aqui rapidamente, o MBZI, ele seria uma funcionalidade extra, né? Mas depois ela apareceria simplesmente no final dos menus de busca. E vocês podem ver, né? Dá para realizar então a pergunta básica, dá para incluir ou não estudos relacionados com apps de conferência, pré-impressões, clinical trials, e ele vai conseguir nos dar não só o query executado, mas também o ranking, um overview, né, do sumário baseado nos resultados considerados como os prioritários. E depois a gente conseguiria, por exemplo, simplesmente copiar e colar essa estratégia de consulta gerada para já visualizar todo o corpus de resultados disponíveis dentro do Embase AI. Então, se qualquer um de vocês também está interessado, né, em conhecer mais, entre em contato, vou botar aqui no meu contato, que eu consigo indicar ou encaminhar os e-mails para os meus colegas adequados. Temos, bom, a Aline estava perguntando, pode adicionar termo na busca usando o Anji, eu acabei fazendo, né, um exemplo bem básico, mas o Anji o que ele faz é assegurar que os conceitos eles estejam simultaneamente dentro da consulta. Então, deixem aqui eu voltar rapidamente. Onde está o material de apoio?
aqui. No material de apoio, temos uma visualização, um exemplo bem mais visual de como funcionam os diferentes operadores. Então, é esse aqui. Então, a gente consiga entender os operadores como um AND. Então, vamos supor, esse conjunto aqui seria informação relacionada com o conceito A. Esse conjunto aqui, por separado, seria tudo relacionado com o conceito B. E o operador AND, ele vai trazer unicamente essa literatura que está na intersecção de ambos conjuntos. Então, vou apagar por enquanto aqui, só para que fique um pouco mais claro, e vamos executar buscas também. Pode executar buscas bem simples. Então, vamos começar com, vamos supor, Brasil. Vou procurar como descritor unicamente. E vamos considerar um outro descritor. Olha, algo que não apresentei, mas que é legal, é esse Index Miner. Por quê? Porque ele consegue trazer todos os termos indexados relacionados com os nossos resultados. Então, a gente consegue visualizar se algum outro descritor que tenha sido usado com frequência nos artigos. Mas aqui, por exemplo, eu gostei desse aqui, Socioeconomics. Então, vamos executar a busca aqui de Socioeconomics, também unicamente como descritor, e vamos agora a juntar como AND. Então, vejam, temos o conjunto do A, o conjunto do B, e aplicando o a gente vai ter um número de resultados menor. Por quê? Esses 25.000 resultados, 25.517, eles têm simultaneamente descritores relacionados com Brasil e com socioeconômico. Por quê? De novo, lembrando, neste caso, a gente não está vendo socioeconômico, a gente está vendo zona híbrida, porque zona híbrida é um termo filho de socioeconomia. E lembrem-se que esta busca tipo explosão, ela permite a busca de termos filhos. Queremos comprovar? Basta aqui dar clique nesse ícone e a gente consegue ver que, neste caso, zona híbrida está aparecendo e aqui conseguimos ver especificamente que ele está embaixo de socioeconômico. Qual a diferença, então, com o OR? Com o OR, a gente já vai trazer simultaneamente tudo que é relacionado unicamente com conceito A, unicamente com conceito B e também os que são comuns. Então, se a gente agora vai nos resultados e, de novo, executa a combinação das buscas, porém, com o OR, a gente vai ter a somatória desses dois conjuntos. Então, vejam, 1.861 resultados. Temos tudo, unicamente Brasil, unicamente socioeconômico como termo indexado e simultaneamente os dois. E o terceiro descritor, né, seria o descritor não, que aqui vai ser not. Então, com ele, a gente foca a gente foca nesse conjunto de informação que fala exclusivamente de um conceito. Então, esse aqui a gente tem que ter cuidado, por quê? Neste caso, eu conseguiria falar, olha, eu quero unicamente os resultados que tenha indexado Brasil, porém, tirando todo relacionado com socioeconomics. Então, a gente vai fazer o quê? Do conjunto número 1, vai tirar o conjunto número 2. Então, se a gente executa, ó, passamos de 162.000 para 137.000. E se a gente aqui abre de novo o Index Miner, lembra que o socioeconômico estava por aqui? Aí, o socioeconômico não está mais aparecendo, porque a gente tirou. Mas, neste caso, a gente também conseguiria fazer o contrário. Do conjunto número 2, tirar o conjunto número 1. Então,
de o conjunto de informação de resultados que estava falando socioeconômico, a gente tirou aqueles com Brasil. E vejam que passamos de 1.723.000 para 1.698.000. Então, o NOT, lembrem-se que, nesse caso, a ordem importa de como a gente vai aplicar esse NOT. E os operadores que eu apresentei, o near e o next, que são os de proximidade. Seguinte pergunta: a opção de envio de busca na extensão XML compatível? Então, vamos ver, XML dá para exportar. Vamos ver aqui, selecionar. Aqui, por exemplo, vamos supor, né, que eu vou trabalhar com os primeiros 500. Para e-mail, unicamente temos HTML e o texto. Mas para exportar, temos sim a função de XML. Então, dá para fazer o quê? Selecionar, exportar registros, XML. Aqui está falando o que vai ser exportado e a gente cria, né, esse registro para exportar. Vocês viram que eu vim aqui nessa caixinha e selecionei o número de itens. Para essa busca, vamos suportar, eu preciso exportar tudo. De uma vez só, a gente consegue exportar até 10 mil resultados. Então, se a nossa busca trazer 10 mil ou menos, a gente consegue com um único clique. Para mais resultados, a gente vai ter que executar, né, várias ações de exportação até completar, né, tudo que seria o universo o universo total. Vejam que aqui o limite que está mostrando são 60.000, porque tipo, muitas vezes não faz sentido, né, trabalhar com esse número de resultados tão grande, temos esse limite. É, a gente espera que esse tipo de buscas elas sejam refinadas para focar mesmo nesse conjunto que vai ser útil, né, para os diferentes estudos. Ninguém vai ter tempo para avaliar toda a quantidade aqui. E, por último, lista de presença, como eu mencionei bem lá no início, é automático. Se alguém entrou com o link de Zoom do colega, lastimosamente não vai ter certificado, porque essa informação é automática. Então, bom, eu consegui dar resposta a todas essas perguntas. De novo, agradeço as pessoas que conseguiram ficar até o final da sessão. Lembrem-se, vocês vão receber o e-mail com os diferentes links, com bom, todas as informações relevantes, como sempre, e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.